Bom dia, hoje, sexta-feira, dia 13 de julho de 2020, uma semana que passou voando, e uma semana complicada aqui na região sul, tufões por aqui, bombas de tufões, dizem especialistas. Pois é, e por falar em bombas, imaginem, meus amigos, a seguinte situação: o presidente Bolsonaro, para combater o narcotráfico, firma um acordo com o presidente Donald Trump de cooperação militar, assistência militar e logística. E deste acordo, milhares de soldados americanos altamente qualificados estabelecem-se no país para uma missão secreta visando desarticular todo o narcotráfico neste país continental. Imaginaram? Pois é fácil também imaginar a reação irada da esquerda. É fácil imaginar, por exemplo, nossas excelências parlamentares da esquerda atravessando a Praça dos Três Poderes numa cena midiática, indo ao STF pedir que o STF, aquela casa, cancele a tal operação, alegando quebra da soberania nacional. Fácil imaginar. Os parlamentares ali, PSDB, PT, PSOL, todos eles enraivecidos, entregando um pedido ao STF para que esse puxe a orelha, não só de Bolsonaro, mas como também de Donald Trump, e mande os militares americanos de volta para os Estados Unidos, porque este é um país soberano. Bem, é claro que o STF, é muito provável, digamos assim, que o STF acabasse acatando o pedido parlamentar ali imediatamente numa decisão monocrática de alguns de seus ministros, fosse cancelada toda a operação imediatamente. Bem, daí, claro, todo o problema iria de volta para o parlamento. O Senado teria que julgar se procederia o acordo entre os dois países ou não, e assim enrolar-se-iam os dias nessas questões. Bem, isso para nós, por enquanto, é só uma projeção fictícia, mas está acontecendo exatamente agora na Colômbia. No final de maio, tanto o presidente Ivan Duque quanto o presidente norte-americano Donald Trump assinaram um acordo de cooperação militar, a chamada assistência às forças de segurança, cuja sigla é SFAB. Naquele acordo, estabeleceu-se que os Estados Unidos mandaria milhares de soldados para cá, para a Colômbia. E de fato assim aconteceu. No final de maio ao começo de junho, desembarcaram tropas e mais tropas americanas naquele país para uma ação secreta contra o narcotráfico. De lá para cá, decorridos pouquinho mais de um mês, evidentemente que a esquerda chiou. Vejam que interessante. Ontem a esquerda levou um pedido, partidos parlamentares de esquerda, muitos deles ligados às Farc, uma vez que no governo de Santos as Farc foram, digamos assim, legalizadas naquele processo de paz, e muitos dos guerrilheiros puderam entrar para a vida pública, para a política. Pois bem, hoje esses mesmos parlamentares levaram a um tribunal, ao conhecimento de um juiz, que a soberania da Colômbia está quebrada com a chegada dos militares norte-americanos. Um tribunal acolheu prontamente o pedido dos parlamentares e
proibiu a ação americana naquele país. Está temporariamente proibida. Agora o caso será levado ao Senado para ser julgado. Bem, acontece que lá entre os senadores o pedido é o seguinte, que a Colômbia esclareça o que exatamente fazem os militares norte-americanos naquele país. O que fazem, quantos são os militares que estão lá, quais as patentes, por que de fato estão lá e o que estão fazendo. Querem que os Estados Unidos e o governo de Ivan Duque forneçam todas as informações possíveis para que os senadores possam julgar se este acordo militar entre os dois países é válido ou não, será autorizado ou não. Bem, a Colômbia já disse, já mandou dizer, o governo colombiano já mandou dizer que não acatará nenhuma decisão vinda do Senado. O ministro da Defesa, diz o Infobae, Carlos Holmes Trujillo, anunciou que o governo refutará qualquer decisão nesse sentido. Ele disse: a cooperação internacional é essencial para fortalecer a luta contra o narcotráfico. Ele disse isso ontem a jornalistas. A oposição ao presidente colombiano no Congresso rejeitou a chegada de tropas americanas, diz o Infobae, desde que o governo de Duque e Donald Trump fizeram um anúncio no final de maio. Os congressistas, esquerdistas evidentemente, consideraram isso uma violação da soberania e as funções do Senado, além de um possível gatilho para um conflito, uma guerra contra a Venezuela, com a qual a Colômbia compartilha mais de 2.000 quilômetros de fronteira. Bem, o fato é que desde o último discurso da União de Donald Trump, ficou estabelecido que os Estados Unidos empenhar-se-iam de fato numa cruzada contra o narcotráfico aqui na América do Sul e no Caribe, no Mar do Caribe também. A partir dali, inclusive naquele discurso, se fazia presente Juan Guaidó, que foi muito aplaudido, por sinal, quando foi citado por Donald Trump. Donald Trump começou ali, de fato, uma guerra contra o narcotráfico, contra a esquerda aqui no continente, ou se quiserem, contra o Foro de São Paulo. De lá para cá, os acordos visaram exatamente isso. Uma forte base norte-americana na Colômbia, que tem ali uma fronteira extensa com a Venezuela, visando desarticular esta ação que encabeçada por parte de militares venezuelanos, que organiza, juntamente com as Farc, que organiza todo o narcotráfico no continente e, consequentemente, a entrada de toneladas de drogas nos Estados Unidos. Isso tudo ficou muito claro desde aquele discurso da União. O fato é que entre o discurso e a ação, o que realmente tem preocupado o Foro de São Paulo é o segundo fenômeno. Todo o discurso de Donald Trump é por si só um fenômeno, mas o que preocupa mesmo é a ação. E os Estados Unidos entraram com tudo nessa guerra contra o narcotráfico. E agora, claro, a esquerda abre o bico. Bem, é preciso lembrar que, até pouco tempo, a esquerda no continente tinha vida tranquila, tinha vida muito fácil. O continente estava praticamente todo na mão de governantes de esquerda. O bloco, o famoso bloco da Pátria Grande, ainda que não fosse uma realidade nominal, era pelo menos na prática, sim, operacional. Daí porque se falava muito no Foro de São Paulo como o cabeça desta nova composição geopolítica. Pois bem, com a chegada de Trump ao poder, as coisas começaram a mudar. Depois,
A eleição de Bolsonaro no Brasil e de Ivan Duque na Colômbia determinou, sim, que o Foro de São Paulo estava, no mínimo, fraturado. Claro que a esquerda ainda tem a Argentina, com Kirchner e Fernandes, e tem também a Venezuela, mas perdeu o Brasil, perdeu novamente a Colômbia e perdeu o Uruguai, do então companheiro Mujica. Vamos só fazer aqui a nossa tradicional baldeação realizada com sucesso. Bem, de lá para cá a esquerda vem sim amargando derrotas. Ontem, por exemplo, a Venezuela de Nicolás Maduro ficou sabendo que o ouro venezuelano depositado num banco inglês pertence agora à Venezuela de Juan Guaidó, que tem o número da conta e a senha. Foi um duro golpe nas pretensões da esquerda no continente, porque se a Venezuela de Maduro cair, aí pode ser decretado, sim, mais do que uma fratura no Foro de São Paulo. E do que vive hoje a Venezuela? Bem, vive do petróleo. Pois é, só que o petróleo venezuelano está sob embargo econômico. Vive então da gasolina refinada? Não, porque a Venezuela já não consegue refinar a gasolina. Vive então do turismo? Não, o turismo está parado. Mas do que vive a Venezuela, afinal? Bem, há muito ouro ainda no solo venezuelano, e este já está sob investigação, pelo menos o transporte. Os serviços secretos, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, sabem muito bem qual é a rota do ouro venezuelano e está muito próxima a cortá-la. Vive também a Venezuela de um certo talco que vai tanto aos Estados Unidos quanto para a Europa. Pois bem, é exatamente aí que surge a presença americana no continente, para cortar também este duto de talco-dólares, por assim dizer. O que restará a Maduro uma vez que o narcotráfico cessar, que o ouro tirado ilegalmente, o ouro venezuelano tirado ilegalmente para negócios no mercado negro com alguns países como Irã, Rússia, Turquia e China também cessarem, o parque petrolífero venezuelano sucateado, não restará nada a Maduro se não pedir ajuda em espécie a Rússia e China. A Rússia não dará mais um centavo para a Venezuela, posto que é a sua maior credora e está no calote já há uns bons anos, sem falar que ela também atravessa uma crise econômica. Restará a Maduro pedir ajuda à China. Bem, aí não sabemos o que pode acontecer. Mas o principal apoio de Maduro, os principais são China, Rússia e Cuba. A Cuba, evidentemente, a Venezuela nada pedirá. Se a Maduro restar apenas a China, é bom considerar que a China também não terá vida fácil nos próximos meses. Estamos vendo muitas transformações, pelo menos em perspectiva, aqui no continente. O Foro de São Paulo que o diga. Agora é só aguardar o que será decidido na Colômbia, mas, como disse o representante do governo colombiano, ministro da Defesa, o governo não acatará essas ordens judiciais ou esses pedidos da esquerda e continuará mantendo os militares norte-americanos no país. De resto, é aguardar para ver. Daqui até o fim do ano, muitas surpresas nos esperam, podem ter certeza, tanto para a direita quanto para a esquerda. Porque este trem que partiu da estação não parará tão cedo. Quem viver verá. Até depois.